Olá, eu sou o Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Escopocast e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi Validando Ideias com Design Sprint. E a nossa conversa de hoje será sobre Design Thinking versus Design Sprint. Para esse complemento, convidei novamente a Fê Aidar, que é líder de projetos na WHF Design Company, e com a Luana Mantovanini, que é UX Designer na Wildlife Studios. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, sejam bem-vindas novamente, pessoal. Fer. Oi, Léo, tudo bom? Luana, obrigado pela participação novamente. Eu que agradeço, Léo. No primeiro episódio, que a gente falou bastante ali do Design Sprint, a gente acabou pincelando um pouco sobre o Design Thinking, então eu queria falar um pouco sobre isso nesse episódio. Como vocês mencionaram, eu gostaria de saber o que é o Design Thinking. Se você puder falar um pouquinho, Fer? O Design Thinking, ele é uma abordagem, uma filosofia, onde ele foca na pessoa, existe a ideia de colaboração multidisciplinar, e a ideia ali é tangibilizar tudo que você está fazendo. Então, existe um processo de imersão, de análise, ideação, protótipo, etc. Mas o principal aqui do Design Thinking é a ideia dele ser uma filosofia ali da empresa, onde as pessoas, os colaboradores acreditam, onde o foco principal é a pessoa. Você aplica, Luana, no seu dia a dia? Sim, a gente usa muito o Design Thinking. Ele é uma abordagem que é uma maneira de pensar focada em pessoas, trazer ideias, tirar ideias de forma colaborativa. Então, a gente não segue com ele um formato fixo, não existe uma fórmula, É realmente uma forma de pensar. É uma maneira de pensar voltada para o design, para resolver problemas e é muito focado em pessoas, em colaboração. E quais são os problemas que ele visa resolver e por que utilizar o Design Thinking, na opinião de vocês? O Design Thinking, ele não é bem uma metodologia aplicável, O Design Thinking, ele é uma filosofia e a empresa carrega esse tipo de filosofia, assim como a metodologia ágil é uma outra filosofia, a empresa que abraça essa abordagem, o foco dela é resolver o problema, mas virando principalmente na experiência daquele usuário, Na experiência do cliente do meu cliente, vamos colocar assim. Então, a ideia é como que eu posso pegar todo o meu time, já que a filosofia é totalmente colaborativa, como que eu posso pegar todo o meu time e gerar uma solução a qual o foco principal é gerar a melhor experiência possível para o usuário. É a filosofia para colocar o cliente final na ponta, Pensando sempre com a cabeça desse usuário. Exatamente. Assim como existem outras filosofias, que acabam prezando pela usabilidade do sistema, do produto, do serviço, as empresas que têm como mantra aí o Design Thinking, a ideia é eu vou focar na experiência do usuário. Então, se eu estou fazendo um produto, por exemplo, de pet shop, eu não estou focando em como o pet shop pode ganhar dinheiro ou como o cliente que está fazendo a compra vai gostar do produto. Eu estou focando, na verdade, no pet, Eu estou focando em quem realmente vai usar aquilo ali. Eu concordo muito com o que a Fer falou e também eu vejo o Design Thinking como uma forma de descobrir oportunidades. Descobrir coisas que às vezes nem o nosso cliente sabe que ele quer. Então é a gente se adiantar, a gente pensar em inovação, pensar muito o que vai ser importante para ele, o que vai trazer um benefício. Então eu utilizo muito o Design Thinking para isso também, enxergar oportunidades. Você inverte um pouco, Você não está pensando só no ganho, mas sim no valor que você vai oferecer para esse cliente. Exatamente. Algo nessa pegada. E vocês enxergam que isso tem sido bem abraçado por empresas novas de tecnologia, startups, por exemplo, ou isso também já está sendo aplicado? Vocês enxergam isso em empresas mais tradicionais também? As startups, por serem empresas novas e normalmente vêm de pessoas focadas em inovação, o Design Thinking ou
o ágil, ele já tá meio que no cerne ali, né? E falando um pouco de tecnologia, né? Quando se fala de desenvolvimento, a gente tá falando muito de uma metodologia que chama Lean, né? Que muitos desenvolvedores usam. E o Lean, ele tá muito de encontro com o Design Thinking, né? Ele tem toda essa perspectiva de gerar resultado rápido, porém um resultado que tenha valor, né? Não seja só aquele resultado monetário, e sim um resultado de valor para o cliente. E vocês enxergam que existem diferenças entre o Design Thinking e o Design Sprint? Ou são coisas que andam muito juntos? São coisas totalmente ligadas. O Design Sprint, ele usa do pensamento, né, do design, ele usa o Design Thinking em todo o processo. É sempre muito voltado para colaboração, para troca de ideias e pensando no usuário, né, no cliente final. São coisas distintas, né? O Design Sprint, ele é uma metodologia, né? E o Design Thinking, ele é uma abordagem. Uhum. Porém, o Design Sprint, ele vem ao Design Thinking por conta de toda aquela ideia de tangibilizar, né? Então, todo aquele processo de imersão, de análise, ideação, protótipo, teste, etc., ao Design Thinking que preza gerar a experiência para o usuário. Então, eu só estou prototipando, eu só estou testando no meu Design Sprint porque eu quero que meu usuário tenha a melhor experiência quando eu lançar esse novo produto, serviço. Então, apesar de serem coisas distintas, o Design Sprint, quem aplica o Design Sprint, a metodologia Design Sprint, acaba sendo uma pessoa que tem uma super afinidade com a filosofia do Design Thinking. Mas nesse caso, quando você aplica o Design Sprint sem ter o foco no usuário, ele também funciona. Ele não é necessariamente obrigatório ter a filosofia encorpada ali no Design Thinking na hora de aplicar. Exato. O Design Sprint, apesar dele ter muito acompanhamento do Design Thinking, a Sprint, ela preza, o foco dela é gerar resultado rápido, né? Gerar uma solução de forma rápida. Desculpa, não vou nem usar o termo resultado, porque quando eu falo resultado, muitas pessoas atrelam a resultado monetário ou KPI, assim, de indicador. E não é isso. O Design Sprint, o foco dele é um processo ágil ali para eu conseguir gerar uma solução de forma rápida, né? E que não necessariamente essa solução seja totalmente voltada para o meu usuário final. Às vezes não, às vezes é só uma solução mesmo que eu preciso resolver aquele problema, e esse problema às vezes nem tem um usuário que vai ter interferência ali, né? Agora o Design Thinking não, o Design Thinking ele é totalmente focado na pessoa, ele é focado em gerar experiência para o usuário. E assim, como o Design Sprint, o Design Thinking tem etapas também, ou não? Ou ele é bem focado mais na parte cultural, da forma que a empresa pensa, ou não? Ele realmente existe etapas ali que devem ser aplicadas. O Design Thinking, apesar dele ser uma abordagem, uma filosofia, existe sim um processo que quem abraça essa filosofia acaba sempre seguindo. Porque assim, o Design Thinking ele tem como foco, além da pessoa, é tangibilização, né? É ter o problema ali, a solução ali bem clara, né? Bem tangibilizada. E para fazer isso, existe um processo que é aquele famoso, que eu até já falei aqui, que é imersão, analisar, ideação, prototipar, né? Testar. Então, quem acredita no Design Thinking, ele acaba passando por esses steps, sabe? E vocês acreditam que o Design Thinking ele é aplicado na empresa como um todo, ou ele pode ser aplicado em áreas? Então, por exemplo, a área de design aplica, tem essa filosofia, porém a área de desenvolvimento não. Isso é possível? Vocês já viram isso acontecer? Já aconteceu comigo. Uma vez a gente foi fazer uma sessão utilizando, né, a abordagem de Design Thinking em um cliente, e a gente envolveu outras áreas também. Então, pode ser algo que a gente vai utilizar muito focado na nossa área, já, inclusive, eu apliquei isso dentro do time de UX, mas também trazendo outras pessoas, assim como no Design Sprint, né? Visar trazer outras pessoas, envolver pessoas, principalmente os stakeholders, principalmente a parte interessada. Então, nesses processos, nessas sessões que eu desenvolvia, né, que eu criava com as pessoas, era sempre envolvendo várias áreas, então desenvolvedores, PMs, POs, designers e o cliente. Então a gente fazia algumas sessões de ideação, de trocas de ideias, entendendo o que eles precisavam, e era muito colaborativo, era todo mundo junto mesmo. Legal. A gente tinha comentado no primeiro episódio que o Design Sprint, se o Design Sprint ele também fazia parte ali da cultura, né? A gente até mencionou que o ágil, ele acaba tendo esse poder mais de ter ali uma filosofia, de ter, você acabar tendo o pensamento ágil, né? Mas o Design Sprint acaba sendo mais uma metodologia que vai ser aplicada. No caso do Design Thinking, ele já acaba sendo mais próximo ali do ágil nesse ponto, ele realmente acaba envolvendo as outras pessoas,
pessoas, a empresa, a cultura, a forma até mesmo de vender, de fazer vendas, a forma de tratar um cliente, isso muda nesse sentido também? A empresa como um todo pensa da mesma forma, age da mesma forma, porque precisa ser incorporado? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? O Design Thinking e o Ágil são filosofias focadas principalmente na pessoa, né? Então, quando uma empresa, ela tá focada ali numa filosofia baseada no Design Thinking, é muito difícil ter essa separação de setores, né? É que nem a Lu falou, eu tenho um desenvolvedor e eu tenho o cara do design. Se o cara do design, ele tá planejando tudo focado no usuário, e aí chega o desenvolvedor, ele não tá pensando nisso, acaba ruindo bastante. Acho que é bem complicado. Agora, se o Design Thinking e o Ágil andam juntos, eu não posso falar isso, assim, se eu falar de forma teórica, né, eu não posso falar isso porque são duas coisas bem distintas, né? O Ágil, ele vem do Manifesto Ágil, que preza por vários pontos, só que o Design Thinking, ele tem algumas coisas parecidas com o Ágil, que é o foco na pessoa, a ideia de colaboração, né? Colaboração principalmente entre o cliente e a empresa, não existe aquela coisa de contrato, né? De, você tem que me entregar essas coisas. Não existe isso. É uma coisa muito mais de consulta, né? De gerar oportunidades ali. Então eu acho que, apesar de eles serem muito semelhantes, eles são diferentes, mas eles se assemelham nesses pontos. Nesse caso, pelo que você diz, ele tem alguns pontos ali que são semelhantes no ponto talvez de não ter tanta documentação, você confiar muito nas pessoas, algo nesse sentido. Exatamente. Assim como o Manifesto Ágil, ele tem até aquela parte que ele fala que principalmente colaboração e não contrato, né? O Design Thinking, ele acaba seguindo muito por essa linha também. Então, mas nesse caso, por exemplo, aqui, principalmente aqui no interior, alguns clientes, eles não participam tanto, acaba não sendo tão fácil utilizar o Ágil, porque ou você tem que adaptar, né? Porque o cliente, ele não faz parte ali do processo, né? Ele não quer fazer parte, ele cria aquela barreira, eu estou contratando, eu quero que você resolva o problema, eu vou participar ali minimamente, né? O Ágil, ele já, pelo menos na teoria, ele precisaria desse cliente sempre envolvido, né? Assim como o Design Sprint. No Design Thinking também tem essa questão dessa ruptura de, por exemplo, o cliente, ele não aceita muito isso, ele só quer que seja resolvido o problema. Se ele não participar, isso não funciona ou não? É algo somente da empresa? É possível ter cabeças diferentes seguindo, fazendo um projeto, por exemplo, com cabeças diferentes, um seguindo um tradicional e o outro design? Qual que é a visão de vocês nesse ponto específico? Eu acho assim, Léo, se o cliente, ele não tem essa filosofia nele, né, ele quer manter o tradicional, ele quer que você resolva o problema, a empresa, ela vai usar todas as metodologias, todas as ferramentas dela, todas as técnicas para gerar o melhor resultado possível, né, trazer a melhor solução. Porém, quando o cliente, ele não entra na colaboração, as chances daquele vai e volta, né, é muito maior, porque quem é o dono do problema é o cliente, ele que entende o que está acontecendo e o que está atrapalhando ali, né, entre a relação dele com o cliente dele. Então, se ele não participa, a gente não consegue ter essa absorção total, a gente não consegue ter esse tato que nem ele tem no dia a dia dele. Apesar de poder dar certo, é um negócio que pode dar errado também, sabe? Assim, o cara tem que estar dando um insumo pra gente poder trabalhar. E o que pode ser feito também é a gente mesclar um pouco as formas de trabalhar, né? Se a gente tem um cliente que ele trabalha da forma tradicional, que ele não vai colaborar, a gente não vai conseguir ir lá e fazer uma sessão de design sprint ou design thinking, que seja. A gente pode mesclar isso, a gente pode mesclar as coisas. Então, o que aconteceu já comigo é do PO do meu time ir no cliente, fazer levantamento de requisitos de uma forma super tradicional, trazer isso pra gente e a gente elaborar ali no design sprint mesmo e desenvolver a ideia, até chegar no momento da gente ter um protótipo e validar isso com o cliente novamente. Então eu acredito muito nessa abordagem também, da gente conseguir mesclar para ficar numa forma confortável para os dois lados também. A gente desenvolver da nossa forma, numa metodologia ou num processo, ou num pensamento de uma forma mais moderna, mas também respeitando a forma de trabalho do nosso cliente, né? Às vezes é difícil impor algumas coisas ou mostrar, né, o quanto aquilo seria importante, a participação, a contribuição deles. Então a gente tenta fazer isso também.
relação à aplicação, então, por exemplo, o Design Sprint, a gente viu que tem ali, por mais que ele seja adaptável, ele tem um livro que te explica quais são as etapas a seguir, como fazer. O Design Sprint, você leu ali, fez o curso, você meio que já, lógico, vai ter muita maturidade e tudo mais, a experiência, mas você consegue aplicar. O Design Thinking, ele tem um pouco mais de dificuldade para ser implantado dentro das empresas, porque por ser uma filosofia, quando entraram nos lugares que vocês estão trabalhando, já tinha essa metodologia, esse foco, sempre pensar no usuário, ou isso foi implementado com o tempo, vocês viram alguma dificuldade? Enfim, como que foi um pouco da experiência de vocês em relação a isso? A entrar num lugar que pensa, como ele pensava, enfim. Bom, eu passei pelas duas situações. Eu entrei em uma empresa que não havia ainda um processo, ou o pensamento, né, voltado para o Design Thinking. Não existia isso, a gente foi implementando aos poucos, a gente foi evoluindo isso aos poucos, e também na empresa atual, que já é um processo, já são coisas que estão implementadas lá, já fazem parte do nosso dia a dia, né. O que eu penso é saber aplicar isso, e saber levar a importância, né, saber propagar a importância tanto do Design Sprint, né, que seria a nossa ferramenta mesmo, quanto o Design Thinking, que é uma forma de pensar, que é a filosofia. Na empresa que não tinha, vocês sentiram alguma dificuldade na hora de começar a implantar? A dificuldade maior é fazer as pessoas entenderem a importância, né? Então a gente só consegue mostrar a importância quando a gente mostra resultados. Então, por que a gente está ouvindo tanto o nosso cliente? Por que a gente precisa saber quais são as necessidades dele, quais são os problemas que ele está enfrentando? Então, a partir desses pontos, a gente conseguiu falar, bom, todos os nossos processos, toda a nossa forma de trabalhar agora, ela vai trazer um resultado. Mostrei o resultado de forma geral para a equipe, né, para as outras áreas. Eles viram que aquilo estava contribuindo, e isso é um processo que não é do dia para a noite, isso leva um tempo, mas eles vendo o resultado e tendo também feedback dos clientes, falando, bom, um protótipo resolveu muito o que a gente precisava, a gente conseguiu validar, a gente conseguiu entender o que a gente precisava, porque às vezes nem o cliente, né, sabe o que ele realmente precisa. Então a gente mostrando esses feedbacks e mostrando os nossos resultados, a gente conseguiu aos poucos, né, colocar essa questão mais na nossa cultura, no dia a dia. A gente fez um episódio, não é apenas um design bonito, onde o Alexandre, que participou com a gente, falou que a partir do momento que você coloca o usuário em primeiro lugar, né, você começa a fazer design com foco nesse usuário, é muito difícil depois você voltar atrás, você ir trabalhar, por exemplo, em uma outra empresa e não pensar dessa forma. É algo que você acaba carregando para você mesmo. Vocês acreditam que o Design Thinking funciona da mesma forma? A partir do momento que você, como pessoa, está trabalhando com esse pensamento, você, como pessoa, começa a enxergar e trabalhar dessa forma, não importa aonde você vai, o que você vai fazer, sempre você vai estar com esse olhar. Vocês concordam com essa afirmação? Eu concordo super, Léo. A partir do momento que você começa a ter essa experiência, né, de ver o usuário extremamente feliz com alguma entrega, extremamente confortável, que a coisa tá andando, que o resultado tá vindo, é muito difícil, mesmo que você saia de uma empresa com totalmente essa filosofia e você vá para outra que não tem essa filosofia, o normal é você começar a plantar a sementinha do Design Thinking, né, naquela empresa, assim como a Lu contou da trajetória dela. Você começa a colocar ali, mostrando, enfatizando, né, gerando resultado, chancelando que a metodologia, que a ideia funciona, né, então é muito difícil. Eu acho até engraçado, meu noivo, ele até brinca muito comigo, que às vezes eu tô num restaurante, eu pego um cardápio, falo, nossa, minha mãe não conseguiria ler esse cardápio, né, que é no sentido de, tipo assim, pô, você tá num restaurante, você tem que pensar na usabilidade de todos os usuários que vão. Então, se vai uma pessoa que usa óculos ali para leitura, ela não vai conseguir pedir o cardápio certinho, porque tem uma fonte muito pequenininha. E são esses pequenos detalhes que fazem o Design Thinking funcionar, né? Essa preocupação de gerar a melhor experiência possível. Você acaba até sendo mais crítico, né? Ou esperando mais das outras empresas ou de outros estabelecimentos, porque você começa a enxergar isso em tudo, né? Então, nas coisas do dia a dia, você acaba tendo essa visão também, né? Exatamente. E eu acredito fielmente que é por isso que algumas empresas tradicionais estão tendo queda em vendas, né? E principalmente de novos clientes.
Porque as empresas tradicionais, elas pararam ali achando que a experiência de todo mundo é muito igual. E não é, né? Você pega uma Nubank da vida, por exemplo, ela fala com cada um, ela pergunta como você quer ser chamado. É uma coisa super pequenininha, mas o fato de você poder escolher como você quer ser chamado por uma empresa é muito gostoso, né? O que bancos tradicionais não fazem, né? Bancos tradicionais vêm e falam, não, aqui funciona dessa forma. E é muito mais gostoso você poder ter essa liberdade, essa experiência. Essa questão de você pensar, o usuário não vai reclamar, não tá reclamando disso, porque simplesmente você não nem olhou para isso, né? Você não colocou, você não deu a ferramenta para ele reclamar. Hoje, por isso que eu acho que, até casando com isso que você falou, Fer, faz muito sentido, porque hoje em dia é muito fácil, né? Você reclamar das coisas, você tem muita ferramenta para isso. Sim. As empresas precisam entender que é um negócio contínuo, né? Não tem fim. Então não adianta pegar uma empresa que estava passando por esse problema e aí ela fez todo o processo, desenvolveu, entendeu o problema do cliente, melhorou. Aí ela para. Pronto, melhorei. Agora eu só vou olhar para isso daqui 10 anos, né? Não é bem por aí. Pegando uma situação que está acontecendo atualmente no Instagram, que só se fala disso, a geração millennial e a geração Z, que estão aí tretando pra caramba nas redes sociais, mas você pega essas duas gerações, já são super diferentes, né? Coisas que a geração millennial gosta, a geração Z não acha super cafona, e são diferenças de idade super pequenas. Então, se a empresa ela resolve fazer isso, essa atualização, só de 5 em 5 anos, você pode ter certeza que vai ser fadado ao fracasso, né? Porque o usuário muda, a vontade do usuário muda. Talvez até uma certa idade você mantém ainda, né? Mas as pessoas experimentam o novo hoje muito mais fácil, né? Então, se você tá sempre ali no tradicional, beleza, você vai ter seu público, mas o público novo que tá vindo, realmente, talvez não vai experimentar, porque ele tá indo em lugares que te ofereçam coisas diferentes. Então, é difícil mesmo, você tem que estar muito antenado, porque, primeiro, o público muda, eles reclamam mais fácil, e se ninguém estiver falando bem, aí que a pessoa não vai mesmo. Então, se você não estiver colocando, mostrando, se adaptando, é muito complicado. Essa questão de levar anos, hoje em dia já não existe, é o que você falou, a diferença de idade é muito baixa e muda muita coisa mesmo. E a tecnologia está aí para justamente cada vez mais redes sociais, a gente mesmo, eu pelo menos já nem uso muitas. Então, assim, já tô para trás, totalmente, né? Então, já sou velho para muita gente. Você já é cringe, Léo. Eu sou velho pra muita gente. E se alguém me perguntar como funciona, também não sei, né? Então é muito complicado isso aí. As coisas surgem muito rápido e vão embora muito rápido também. Né? São muito voláteis, né? É demais. Não, é demais, assim. E a gente não precisa nem esperar muito tempo, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem 26 anos como eu, e alguns produtos que a gente consumia junto, ela deixou de consumir só pelo fato de se tornar mãe, né? Já muda tudo, né? Então, assim, se você é uma marca, eu vou pegar uma marca, assim, totalmente aleatória, você é uma Dove da vida, você preza por todas as mulheres, né? Que nem a propaganda da Dove, eu prezo por todas as mulheres. Ela tem que tomar muito cuidado nesse todas as mulheres, né? Porque ela tem que pensar em todas as mulheres mesmo. A minha comunicação tem que ser para todas, os meus produtos têm que ser para todas, elas, né? Tudo isso está interferindo ali. Hoje você tem as coisas muito polarizadas e tudo é mercado. Você tem o mercado das pessoas que odeiam muito e das pessoas que amam muito, né? Então você tem mercado para os dois lados. E às vezes você tem uma empresa fazendo coisas para os dois lados e é negócio. Eu quero que vocês briguem porque eu tenho produto para um e para outro, porque eu tenho para a pessoa que fala mal e tenho para a pessoa que fala bem. Então hoje tudo é muito... Tem produto para tudo. É o que você mencionou. Às vezes tem que ser para todas. É que no caso está generalizado, mas se ela criasse uma outra marca dentro dela que aplicasse só para aquele produto, para aquele perfil específico, é mercado, tem um mercado ali que talvez eu não esteja enxergando. Então, é muito engraçado isso, né? Você pensar que quanto mais gente diferente, é bom porque tem mais coisa para vender, né? Exato. E uma coisa assim, só para complementar, eu acredito muito que é por isso que as pequenas e médias empresas estão surgindo tanto, né? Porque essas pequenas e médias empresas, elas estão muito mais focadas em gerar experiência para um nicho específico de público do que as grandes empresas que querem pegar a maioria, né? E quando você foca, quando você diminui a sua taxa de público, você diminui a quantidade de pessoas que você tem que lidar diariamente. A sua empresa ela já é menor, tem menos pessoas, então você consegue todo mundo falar a mesma língua, né? Tudo isso faz com que a experiência do usuário seja muito mais específica, né? Seja muito mais personalizada para eles. Eu acho que é isso que as pessoas mais novas estão buscando, na verdade, né? Exatamente. Esse tipo de
atendimento, elas não querem mais ter que usar o telefone, por exemplo. Exato. Por que as lojas online funcionam tanto para geração mais nova? A loja online ela vai entrar em contato com você como se estivesse falando com um amigo. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Agradeço novamente a participação de vocês. Realmente foi uma honra ter a participação de vocês aqui. Obrigado, agradeço e até a próxima. Obrigado, Fer. Eu que agradeço, Léo. Foi muito bom. Obrigado, Luana. Obrigada, Leonardo. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Até, tchau. Pessoal, lembrando que no medium.com/escopocast você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @escopocast no Facebook e no Instagram.